Fala pessoal, bora falar de dinheiro? Esse é o podcast No Lucro by CNN Soft, com apoio do Banco Santander. Eu sou o Leandro Munhoz e vou estar aqui no comando para a gente falar sobre esse mundo de finanças, mas de uma forma leve e bem descontraída, e sempre na presença de um convidado super especial. Para começar, preciso dizer que eu sou um grande curioso no mundo dos investimentos, e eu tava lá, de bobeira, quando eu comecei a me aventurar nesse universo. E aí, gente, eu descobri que era chato pra caramba, era um negócio muito quadrado. E aí, adivinha? Cá estou, querendo trocar ideia com todo mundo sobre esse rolê. Toda quinta-feira a gente solta episódios novos com convidados diferentes. As nossas conversas são sobre dinheiro, investimentos e negócios. Então se prepara para aprender com a gente, se divertir e também participar. Hoje, o nosso podcast, para a gente já sair no lucro, está digno de um chefe francês. O nosso convidado de hoje escolheu o Brasil há mais de 40 anos para ser a sua casa. Olivier Anquier, chefe de cozinha, empresário, apresentador de TV, está aqui conosco hoje para contar as delícias, né, e os perrengues que essa vida de chefe te deixou, tem toda essa experiência aí. Um dos maiores chefes do Brasil hoje, e gostaria de dar as boas-vindas aqui no nosso podcast No Lucro. Olivier, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Me sinto assim, lisonjeadíssimo por estar aqui na CNN, sentado nessa mesa com você e a gente bater esse papo juntos. Maravilha. Olivier, primeira coisa, para a gente começar nosso papo, queria ter uma pergunta assim, que é por que você escolheu o Brasil? Como é que foi isso? Então, por que eu não escolhi de fato o Brasil? Eu não saí da França um belo dia, falei, olha, eu vou para o Brasil, é lá que eu quero ir, é lá que eu quero fazer minha vida. Não foi nada disso. Sim. Eu veio aqui em 1979, dia 15 de dezembro de 1979, eu tinha 20 anos de idade, eu era disco jockey em Paris, hoje a gente fala DJ, mas na época falava disco jockey, e eu tinha um mês de férias para tirar, né, como todo bom trabalhador, tal, empregado, tal. Tinha direito a meu mês de descanso pago, né, congé payé. Aqueles 30 dias mais esperados, talvez, do ano. Né? E eu decidi de vir passar um mês de férias aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por eu ter tido a oportunidade, no ano de 78, me enturmar com um grupo grande e que foi muito impactante para mim, de brasileiros em Paris. E então, um ano depois, em 79, eu decidi de vir nesse país, dessas pessoas maravilhosas que eu tinha encontrado em Paris, e para passar esse mês de férias. Passei um mês, passei 2 meses, passei 3 meses, até me olhar no espelho, Olivier, tá claro que você quer ficar aqui? Eu falei para mim mesmo, tá claro, então, assumi, fiquei, faz 42 anos que eu estou de férias. Começou lá atrás. Desde então não voltou mais. Desde então não voltei mais. Ah, legal. Olivier, como que era a sua relação com a gastronomia? Já vinha isso daí lá na França ou não? Começou no Brasil? Como que foi o início? Então, no papel, né, no script, não tinha por que eu virar vamos dizer, um especialista na culinária, um comunicador da culinária. Chefe mesmo, não, porque eu nunca estudei de fato essa profissão. Agora, eu venho de uma família, e afinal das contas, não, eu venho de 2 famílias, da família da minha mãe e da família do meu pai. A família do meu pai, da região do centro da França, da beira do Rio Loire, região de Tours, da cidade de Tours, e desde o meu bisavô existe dentro da família do meu pai uma tradição, uma filosofia de família. Uma filosofia de família que está construída em volta da gastronomia, não, da culinária. E essa filosofia seria a busca dos prazeres e das
emoções, todos os prazeres e todas as emoções que todos os momentos que envolvem a culinária podem proporcionar. Essa filosofia de família, vamos colocar 3 pilares principais dessa filosofia. O prazer da boca, logicamente, né? Aquela coisa que a gente coloca na boca e que desperta assim, emoções. O prazer de proporcionar prazer às pessoas a que a gente oferece aquilo que nós preparamos e que nos traz orgulho quando, no instante que a gente ofereceu e que a pessoa que a gente as pessoas a que a gente ofereceu, que nós fizemos, se lê nos traços do rosto, né, com uma expressão, a gente espera, né, uma expressão de prazer e de emoção, e que então imediatamente nos traz esse orgulho, né, essa satisfação de ter proporcionado esse prazer a essa pessoa. E o terceiro pilar dessa filosofia é o simbolismo da mesa. O simbolismo da mesa significa o quê? O convívio, né, o diálogo, o compartilhamento, valores, família. Então, esses seriam os 3 pilares principais. Perfeito. E claro que em cima desses pilares, né, nessa plataforma que está suportando esses pilares, você tem todos os momentos que começa a ir na feira comprar as coisas com meu pai, a minha mãe, a meu irmão saindo da missa para fazer o almoço dominical. Faz parte desse processo. Exatamente, todo. Né? Meu pai, que era médico, todo domingo ele fazia o almoço dominical. Na Europa, e em particular na França, a cozinha é o espaço maior da casa, é o mais quente, e é na cozinha que acontece tudo. É a sala da casa, o espaço da casa que possua a alma da casa. E então tudo acontecia nessa cozinha. Aí no domingo, meu irmão e eu éramos requisitados para ajudar meu pai a cozinhar, a preparar esse almoço dominical, aquele almoço que começa à tarde, né, que é interminável, né? Só tem hora para começar. Exatamente. Meu pai então trabalhava bastante, né, como médico, né, anestesista, generalista, então ele tinha o domingo para ele, no sábado nem estava, que ele tinha consulta no consultório dele, e o boletim escolar semanal era no domingo, na hora do preparo, que se conversava a respeito. A respeito disso daí. Minhas orelhas, eu do meu irmão também, ficava muito vermelho, muitas vezes, de muitas tapas na orelha, de puxão de orelha que nós recebemos. Mas, querendo ou não, e por mais que nós não gostávamos, quando você é moleque mesmo, 6 anos, 7 anos de idade, domingo, você não está afim de estar na cozinha com o teu pai para ouvir o teu pai te puxar, né, a orelha, né? E para descascar alho, para descascar cebola, e para ser o ajudante do pai, né? Para fazer a coisa fluir. A gente não gostava, mas fazer o quê, né? Somos os filhos, a gente tem que obedecer às ordens, então a gente obedece e a gente assume. Mas querendo ou não, por mais que a gente não gostava, nós acabamos se impregnar dessa filosofia de família, nós acabamos adquirindo essa familiaridade com o universo da cozinha e de o fazer cozinha, e essa filosofia de família foi essa filosofia que eu transmiti durante 20 anos para todo o Brasil com o Diário do Olivier, que começou em 1998 no GNT, né? E que eu terminei minha participação 20 anos depois, em 2018. Então, significa que são muitas gerações de brasileiros que eu convidei a
descobrir esse universo e a se aproximar com vontade e tirando todos os preconceitos que o ato de cozinhar pode ter tido em muita gente. Sim. Olivia, você falou uma coisa interessante, né? Na França tem todo esse costume, igual você acabou de explanar. E no Brasil você ficou aqui durante 20 anos, né? Com um programa, falando, vamos dizer, compartilhando todo esse seu conhecimento. Como que você fez para identificar, né, entender o brasileiro nos negócios? O paladar primeiro, para entender os brasileiros nos negócios, você tem que entender os brasileiros. E se você me perguntar, já que você não me perguntou, eu vou te falar. Se você me perguntar, Olivier, mas o que fez com que você transformasse um mês de férias em 42 anos de férias? Aí eu te responderia, vocês, brasileiros. Como assim, nós, brasileiros? É muito simples. Eu sou gringo, francês, chego no Rio de Janeiro, praias, mulheres, Corcovado, tudo isso. É isso que o encantou e que... Não foi. O que me encantou foi os brasileiros. E quando eu falo os brasileiros, significa o quê? A maneira que os brasileiros têm de encarar e de viver a vida. Que é um jeito único no mundo. Só os brasileiros vivem e vibrem a vida como os brasileiros fazem. Tem problemas no Brasil? Claro, tem problema no Brasil como tem no mundo inteiro. Só que a maneira que o brasileiro tem de encarar os problemas é bem diferente de tudo que eu já tinha vivido até então e que eu vivi até mesmo depois. Tem obstáculo, a gente passa por cima do obstáculo, mas com um jeito muito bem humorado, com uma fluidez muito interessante e única. A relação humana de pessoa para pessoas aqui no Brasil é única. Aqui as pessoas se comunicam, se tocam, tanto é que o abraço, né, é uma coisa que é muito brasileira, sim, que não existe na Europa. Se fala, se comunica bastante, muito facilmente, e sempre com bom humor, sempre para cima. Você vê até mesmo manifestação, coisas assim, você sempre vê um lado, vamos dizer, um pouco lúdico na maneira de se manifestar, é brasileiro. E essa maneira de encarar a vida que fez com que eu, num certo momento, eu detectei isso, eu comecei a pensar, falei, o que eu quero, você viu, o meu é paulista, né? 40 anos já de Brasil, né? E quando eu detectei isso, eu percebi que era isso que eu queria para a minha vida, e não aquela rigidez, aquela austeridade, aquela frieza que eu tinha vivido nos meus 20 primeiros anos de vida. A partir disso daí, vamos chegar na sua pergunta, os negócios no Brasil, como que eu encarei os negócios aqui. Eu não sou um homem de negócio. Eu não sei fazer negócio. Eu sei construir. Eu sou um construidor. Eu constrói. Eu sou uma pessoa que observa, que tem uma ferramenta que eu uso muito, que é a curiosidade, e dessa curiosidade, eu aproveito essa curiosidade para entender aonde é que eu estou, eu entender o que eu possuo na minha cabeça, o que eu possuo de vivência, de capacidade de analisar para poder tirar isso de mim e colocar na balança para somar. Esse sou eu. Esse é dessa forma que eu construí tudo que eu construí. Eu cheguei aqui sozinho. Quando eu veio aqui para o Brasil, eu paguei minha passagem com o dinheiro que eu ganhei como disc-jockey em Paris naquela época. Quando terminou meu dinheiro, eu teve que trabalhar. Comecei a trabalhar aqui no Brasil e aí começou a minha vida. Eu virei empresário muito tempo depois.
Não chegou já de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Sim. Eu comecei a empreender em 1989 aqui no Brasil, fazendo o meu primeiro restaurante no Brasil, na praia de Jericoacoara. O primeiro gerador de Jericoacoara, eu cheguei lá depois de 3 meses e meio de viagem por todo o litoral brasileiro. Quando eu falo litoral, praia. Só saí das praias quando não tinha ponte, balsa para atravessar o rio, quando tinha uma pedra para contornar. E isso com uma Rural 68 tracionada, comprada em Campo Herê, extremo oeste de Santa Catarina. Foi subir na costa inteira. Para conhecer esse litoral e para descobrir uma colher de chá de paraíso nesse litoral brasileiro, subindo para o norte, para ali construir aquele sonho de gringo. Eu vou construir uma pousada, e aí dessa pousada eu vou ficar lá na praia recebendo e com meus dedos de pé abertos, aproveitando o sol e a mordomia. Bom, perfeito. Não fui bem esse. 3 meses e meio de viagem para aí, uma hora eu tenho que parar, vi coisas maravilhosas. Eu passei por Espelho das Maravilhas na Bahia, Trancoso, né? Não tinha ninguém. Mas quando eu falo ninguém, em Espelho, não tinha nem uma casa de pescador. Eu cheguei lá maravilhado. Mas eu estava no início dessa viagem, dessa descoberta. Sim. Aí eu pensei, se está bonito assim aqui, imagina lá em cima. E aí fui 3 meses e meio de viagem. E uma hora eu tenho que parar, teve que parar e encontrar um lugar que me incitasse a, como se fala em português, a pousar. Eu parei em Jericoacoara, vilarejo caiçara, de origem indígena, dunas, areia, mar, coqueira, pronto. Era isso. Encontrou. E porco para limpar a cidade. Sim. O serviço de limpeza da cidade eram porcos livres, soltos. E limpando tudo. E limpando, exatamente, era isso. Olivier, trazendo um pouco para os negócios, né? Como você você empreendeu, quantos anos depois que você chegou? Então, sim, exatamente. 10 anos depois. Em 79 cheguei, em 89 empreendi. De fato. Comecei essa viagem para ir empreender e construir meu primeiro restaurante. Atualmente, quais são os seus negócios hoje? Então, esse foi o primeiro. Dali começou tudo. Primeiro restaurante em Jericoacoara, depois segundo restaurante em Florianópolis, na Lagoa da Conceição, na Avenida das Rendeiras. Aí depois, minha primeira padaria, foi quando a mãe dos meus primeiros filhos, meu primeiro casamento, me anunciou que estava grávida da nossa primeira filha, que aí, deu um interruptor, né? Off-on. Aí, coloquei no on, que é on do desperto, que despertou a consciência, uma consciência subconsciente, porque depois de um certo tempo se descobre que teve realmente essa levantada do interruptor e de forma subconsciente, que a partir do momento que eu soube dessa notícia, dessa novidade na minha vida, acabou. Eu não vivo mais por mim, eu vou viver exatamente. E aí muda tudo. E foi ali que eu decidi levantar a bandeira profissional da minha família do lado da minha mãe. Do lado da minha mãe, a minha mãe tem hoje 81 anos de idade, é padeira, ela é a segunda padeira na nossa família do lado dela. O primeiro padeiro na nossa família do lado dela era o tio dela, o meu tio-avô, Gilles Cordelier. E ela, 48 anos atrás, casou com um australiano, foi para a Austrália, em Sydney, e abriu a padaria dele, que é a primeira padaria da nossa família a sendo aberta fora do território francês. Foi a minha mãe que fez. Eu, de longe, aqui no Brasil, sabendo exatamente o que estava acontecendo, que era o sucesso. E num país, canguru não come pão. E ela
conseguiu fazer uma brincadeira quando eu falo com gurus. Os australianos não são comedor de pão, os anglo-saxônicos, na base, não são comedor de pão. E ela conseguiu virar a referência da panificação na Austrália. Eu vendo tudo isso, 20 anos de idade, nos meus 20 anos de idade ainda, eu não estava afim até a minha filha ser anunciada, eu não estava afim de levantar a bandeira profissional familiar de jeito nenhum. Eu queria mostrar, fazer como qualquer jovem, não? A gente quer, não, eu quero ter minha personalidade, eu não quero trazer o que... Só que quando a minha filha foi anunciada, aí eu falei, não, agora eu vou levantar, eu estou num país há tantos anos, estou percebendo que aqui só tem um monoproduto chamado pãozinho francês, e estou falando monoproduto dentro do que eu chamo do território brasileiro. Perfeito. É claro que em microcomunidades tinha pães diferentes. No universo, nas comunidades, na diaspora italiana, tinha o pão italiano, lá no Nordeste, ou em Minas, no pão de queijo, ou no Nordeste, pão de milho, tal. Mas o pão do Brasil era o pãozinho francês. Sim. Delicioso. Delicioso, adoro, só que é monótono, né? Porque sempre o mesmo. Eu sou francês, né? De origem francesa, e de filho de padeiro. Então, nós gostamos de muitas variedades de pães para poder justamente compor esses pães com nossos pratos, e nossos pratos com esses pães. Aí, o que acontece? Eu percebi, eu fiquei esperando que alguém fizesse, ninguém fez. Falei, então, eu vou fazer. Você está vendo como que a gente, quando eu estou te falando, a chegou observação, curiosidade, entender aonde a gente está. Minha mãe, lá nos australianos, num comedor de pão, teve o sucesso que ela teve. Eu aqui, país de origem latina e de cultura cristã católica, aonde o pão tem um simbolismo fortíssimo, e comedor de pão, não, por causa dos portugueses. Falei, bom, tem monoproduto quer dizer monotonia, aí, então, eu vou fazer o que ninguém fez. Eu vou fazer a primeira padaria de tipo francês de São Paulo. E foi assim que eu fiz, e que deu exatamente, que foi realmente o reconhecimento do meu trabalho. E para responder a sua pergunta, ser empresário no Brasil, como em qualquer outro país do mundo, é saber detectar o que está faltando e não copiar, não imitar, não se aproveitar do sucesso de alguma coisa. Opa, eu vou entrar nesse canal, é uma boa, vou me dar bem. Ninguém se dá bem já para começar. A gente tem que construir as coisas. E então eu vi que tinha um espaço, eu vi o que eu tinha aqui que eu podia tirar do meu bolso para colocar na balança, para somar. Eu tinha esse conhecimento familiar do universo do pão e falei, bom, nesse país onde tem esse monoproduto, eu vou ajudar. E, de fato, eu fui o instigador, a faísca inicial de uma revolução do mundo do pão aqui no Brasil. Se não tivesse sido eu, com certeza outro teria feito, porque outros chegariam acontece o seguinte, com certeza. Eu fui o primeiro. Sim. Não, você está entendendo? Com toda razão. Olivier, a gente fez uma enquete, né, nas nossas redes sociais. Ai, que medo. Calma, vamos lá. E até convido todo mundo que está escutando a gente e também acompanhando no YouTube para seguir, né, no Instagram, @nolucrocnn, que lá tem postagem todos os dias, tem conteúdos gratuitos para todos vocês, né? E lá rola algumas enquetes que vocês aqui que estão acompanhando, assistindo e nos escutando, vocês podem participar. E temos... Qual enquete que nós soltamos lá? Aqui, ó. Tá no telão aqui. Você conhece algum negócio que foi impactado com a pandemia? E o público, Olivier, respondeu 96% que sim e somente 4% que não conhece. E a pandemia, né, veio para dar aquele chacoalhão. E quanto? Muito. E como? E você tinha uma padaria física, duas lojas físicas, que acabou fechando nesse período. Como é que foi isso daí? Pois é. Porque é uma questão... Leandro... Todo mundo
no Brasil e no mundo perdeu algumas plumas durante a pandemia. Todo mundo. Eu não sou diferente dos outros e os outros não são diferentes de mim. Só que as minhas plumas tinham cheiro de pão. As duas padarias que eu tinha fecharam. A padaria que eu tinha na Praça da República passava na frente do metrô Praça da República, lá no centro, passava na porta 800 mil pessoas por dia. Caramba. O número é gente pra caramba. Muita gente. Depois da reabertura do primeiro lockdown, em julho de 2020, passava 30 pessoas. E vendendo um pão, você não paga aluguel, você não paga funcionário, você não paga o empréstimo no banco que eles fizeram. Eles foram muito bacana, ajudaram os bancos, ajudaram a gente, o empresário, de repente, a poder constituir um caixa com um reembolso, tal. Mas vendendo um pão não dá para reembolsar. Então significa o quê? Estrutura grande. Veio o segundo lockdown. No primeiro lockdown se fechou uma primeira padaria lá na Vila Nova Conceição, que tinha acabado de abrir, inclusive em outubro de 2019. E fechou em março, quando devia começar o movimento do ano, fechou a padaria Rio. E a segunda segurou o primeiro lockdown. Aí, quando veio o segundo lockdown, aí, mesma coisa, a Rio ficou de joelho. Então, fechei. Só que eu não fechei o ateliê. O ateliê continua até hoje e consegui segurar o ateliê e o delivery me ajudou. Essa é uma das coisas que surgiram para ficar o delivery. Como é que foi esse desafio para poder manter essa questão online, né, do delivery na padaria? Que seja na padaria, que seja o meu produto, um pão que graças ao delivery sustentou meu ateliê. Mesma coisa para os restaurantes, principalmente o entrecôte. O conceito do entrecôte d'Olivier, que é um bife com batata frita, com um molho secreto da minha tia, e batata infinita, e um mousse de chocolate gigante no final, tal. Desde que nos abrimos há 15 anos atrás, a gente não fazia delivery justamente porque dentro do nosso conceito de marketing e de conceito mesmo, que nosso bife com batata frita vem na nossa casa. Ele não vai até a sua casa, o molho secreto. Quando ele sai do restaurante, é na sua barriga. Você está entendendo? Entendi. Isso está para alimentar isso, porque de fato ele é secreto, mas bom, enfim, era assim. Quando veio o primeiro lockdown, o mundo inteiro foi pego de calça curta. Sim. Reabriu, imediatamente colocamos em atividade o delivery. E como a gente tínhamos 14 anos de existência, que nossos clientes são muito vou falar até uma palavra que eu até fico brincando quando eu vou na mesa dos meus clientes. Você faz parte da categoria dos clientes, ainda você está na outra categoria. Aí ele viu, qual categoria? De viciado. Porque aí eu falo para ele assim, de viciado mesmo. Eu falei, pois é, eu fiz de propósito, nem resiste, é de propósito, tá? Então, como nós temos muito cliente, quando abrimos o delivery, foi impressionante. É como se a gente estivesse com o restaurante aberto. De monte, as pessoas trancafiadas em casa queriam sentir o sabor, sentir a comida, sensacional. Tudo então, isso aí. O delivery foi o que a pandemia trouxe para ficar. Ficou. Perfeito. A padaria está no online ainda? Atua no online a padaria, não? Online, sim, o delivery. Como é que é esse desafio? Porque Leandro, parto do princípio assim, que o pão é uma coisa muito física. Você passa ali, igual você comentou, tem muita gente que passa na frente, você sente o cheiro, aquela coisa, você vai comprar fisicamente. Teve um desafio maior para poder fazer com que esse produto
na minha, né, visão, é mais físico, chegasse de uma maneira online no cliente, encontrou alguns problemas? Como é que foi esse desafio? Ficou até melhor para o produto. É mesmo? Porque ele sai do ateliê, do forno, chega quente na casa das pessoas. Você entende? Não tem um monstruário e ele está aqui. Não. Ele sai do forno lá no ateliê, chega quente na casa da pessoa. Crocante, como se estivesse saindo do forno. Realmente foi assim, uma realidade que se fincou na nossa vida, né, na nossa vida empresarial, sim, na padaria para ficar. Não significa que não estou querendo trazer essa realidade física, que o cheiro é o cheiro. No computador você não tem um cheiro. Tem uma história, eu tenho um visual de produto, eu tenho na lembrança das pessoas o que são. Minha primeira padaria em 1994. Pô. Você não era nem nascido. Eu estava já fazendo pão. Eu já era, mas tudo bem, deixa esse lado para lá. Aí, fazendo com que eu tenho o privilégio de ter muita gente me acompanhando em todos os meus negócios, fazendo com que, quando acontece isso, o que nós vivemos, eu não começo do zero. Tem décadas de história. Tem história por trás, você está entendendo? Esse respaldo, e, né? Aparentemente, uma história consistente. Uma história que as pessoas não esquecem e que me faz justamente ter esse privilégio de poder manter o que eu tenho e inovar sempre, surpreendendo. E na padaria eu vou abrir agora, daqui menos de um mês, o meu primeiro quiosque aqui na cidade de São Paulo. Não é uma loja, é um quiosque lá no Conjunto Nacional da Paulista, e naquela entrada da Paulista que entra dentro daquela ala da Paulista que entra dentro do conjunto. Então esse é mais uma experiência, mais algo novo que eu estou fazendo, essa vez dentro do universo da panificação. Olivier, você tem toda essa bagagem, essa experiência de negócios, né? Qual dica, assim, uma recomendação que você daria para as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, para entrar nesse mundo gastronômico, né? Todo seu conhecimento, o que você falaria para essas pessoas que estão nos escutando? Eu acho que vale não só para o mundo gastronômico, eu acho que vale para tudo. A gente pode ser um empresário, a gente não necessariamente tem a obrigação de saber ser um cozinheiro ou um padeiro, se você quer abrir uma padaria. Mas a partir do momento que você decide de entrar no universo, que você o domina ou que você não o domina. Primeiro você tem que entrar com autenticidade, de forma verdadeira, e não simplesmente especulativa, eu vou dizer, não, eu via isso, eu vou fazer, tal. Não. Independentemente do tipo de negócio no qual você vai entrar. Segunda coisa, você quer entrar num negócio, entenda o que é que você vai querer colocar no mercado. Para que, entendendo o que você quer colocar no mercado, entender se esse produto está realmente precisando de ser colocado, como é que você vai colocar e, principalmente, entender qual é a clientela que você quer atingir, como é que ela se comporta, comportará, ou deve se comportar frente ao produto que você vai oferecer. Posso voltar no pão para ilustrar o que eu acabei de falar? Rapidamente. Vamos lá. Eu sou francês e filho de padeira. O pão é o produto, dentro da cultura francesa, é uma marca muito importante. É o único povo do mundo que come pão a todas as refeições e a todas as etapas de todas as refeições. Por isso que a gente tem tantas variedades de pão.
ponto. Então, minha relação com o pão é uma relação de francês, ainda mais filho de padeira. Quando eu cheguei aqui no Brasil, vi o pãozinho francês, aquele pequenininho, todo douradinho, miolo bem branquinho, gostoso. Mas para mim, monótono, chega uma hora, bom, não tem outro? Não tem, ok. Quando eu decidi fazer, em 1993, eu decidi fazer minha primeira padaria, eu ia fazer o pão como eu faço, como a minha mãe faz na Austrália, como meu tio-avô fazia, como os padeiros de antigamente, os verdadeiros padeiros, faziam o pão lá na França. Casca grossa, dura, crocante, meio queimada. É assim que nós gostamos do pão lá na França. O pão lá é desse jeito. O pão lá é desse jeito. Nós, franceses, gostamos do pão assim. Pega uma dona de casa francesa, pega uma dona de casa brasileira. Dona de casa francesa chega na padaria. Por favor, me dá aquela baguete aí, aquele filão ali, aquele bem queimadinho. A dona de casa brasileira, ela vai, por favor, me dá aquele pãozinho aí, bem branquinho aí, por favor. Tá vendo? O opósito de comportamento. Segundo, sim, o francês vai levar a sua baguete embaixo do braço, chega em casa, ele vai quebrar o pão, antes vai fazer a cruz no dorso do pão, com o polegado, vai quebrar o pão, vai tirar o miolo e comer a casca. Casca grossa, dura, meio queimada. O que faria o brasileiro? Pega o seu pãozinho, abre, de repente vai tirar o miolo, deixar a casca do lado e vai comer o miolo. É mais macio. Não machuca a gengiva. O brasileiro não está acostumado a justamente essas coisas que fica pinicando e cortando a gengiva. Nós sim. Então, se eu tivesse feito o pão assim, teria dado errado na hora. Eu tive que ter a experiência de entender que o comportamento do brasileiro era diferente do francês e adaptar minhas receitas ao consumidor brasileiro. Para que eu não agredisse ele, não agredindo ele, eu consiga, ao longo dos anos, educar, formar ele a chegar pouco a pouco ao produto que eu considere ideal, sem agressividade. E, perfeito, justamente, enriquecendo. Fazer aquela alteração ali de acordo com o público. Maravilhoso. Esse processo de educar, de levar o seu cliente ao que você considera o ideal, sim, e ele te acompanhar. Joia. Olivier, vamos falar de dinheiro agora. Olá. Vamos falar de dinheiro. O Olivier até revelou as sobrancelhas agora. Aonde tem? Olivier, a gente tem um quadro aqui que ele chama Abrindo a Carteira. Né? E aqui nós temos... Vocês fazem isso aqui na CNN, eu tô cuidado. Segura o bolso aí, hein? Nesse quadro, né, a gente tem 3 tipos de carteira. Produção, temos aí as carteiras? Temos aqui, ó. Então nós temos 3 tipos de carteiras, né? Do lado esquerdo nós temos uma carteira vazia, que você não tem aplicações, vamos dizer, financeiras, você não investe nada nesse tipo de investimento. Na carteira do meio, você tem um pouco de dinheiro, você aplica nesse determinado investimento que eu vou te falar algumas coisas. E na carteira da direita, na terceira, é uma carteira que está lotada de dinheiro, ou seja, o Olivier ele investe muito, ele deixa seu dinheiro muito nesse tipo de investimento. E aí eu vou falar algumas classes de ativo para o Olivier. Primeiro delas, né, trazendo para o dinheiro e investimentos. O Olivier investe em imóveis hoje? Como que é esse seu investimento em imóveis? Vazio, não investe em nada em imóveis. Tenho alguns imóveis, tenho muitos imóveis. Qual que seria a carteira do Olivier? Então, os investimentos, minha relação com o dinheiro é particular. E minha relação com o dinheiro me levou a, quando eu pude investir alguma coisa, eu investi de fato em imóvel. Eu sou muito tradicional, pedra. Legal. Hoje, isso antes. Lá atrás. Hoje, eu vendo os meus imóveis. Inclusive, eu tive que vender minha casa para poder pagar a conta do fechamento das minhas padarias. Vendi a minha casa, nossa casa. Mas estamos felizes e, de vento em popa, reconstruindo tudo novamente. Entendi. Perfeito.
Você falou que você é mais tradicional. Você deixa o seu dinheiro aplicado, vamos dizer, na poupança, em renda fixa, algo nesse sentido? Ou não? Então, continuando na venda da minha casa, paguei a conta toda, os meus funcionários, o empréstimo feito nos bancos, para justamente nos ajudar a segurar a pandemia, ou a voltar à pós-pandemia. Fechei esses empréstimos, não dava para deixar eles correr. Por isso que eu vendi minha casa, para poder pagar a conta, deixar tudo limpo. Vendi minha casa, consegui pagar esses empréstimos, consegui pagar os funcionários, consegui pagar os atrasos de aluguel e deixar limpo, sem cadáveres no armário. Sobrou um pouco de dinheiro. Sobrou dinheiro. Sobrou 200 mil reais. O que eu faço com esses 200 mil reais? Eu não sei trabalhar com dinheiro. Eu sou zero à esquerda para trabalhar. Eu nunca soube trabalhar com dinheiro. Aonde eu coloquei? No CDI, que é o investimento de base. Um rendimento de base que fica lá e quando precisa, dá para tirar na hora. Então eu fiz isso. Até que eu encontrasse um jeito de aplicar esse dinheiro. Para quê? Qual é meu verdadeiro investimento? E que foi minha marca registrada ao longo dos anos, construindo novamente, sempre inovando. Eu não consigo ficar com dinheiro parado num banco assim, não é minha mentalidade, não é minha maneira de enxergar a vida. Minha maneira de enxergar a vida é construir. Pegar dinheiro e fazer alguma coisa nova, alguma ideia nova, alguma coisa nova. E é exatamente isso que eu fiz. Tanto é que, você sabe que eu tenho um restaurante na Praça da República, né? Eu imagino que você sabe. Sim. Lá no rooftop, o Esther Rooftop, que tem agora 5 anos de idade, é a metade da cobertura desse prédio. Ao lado tem a outra metade, é outra cobertura. Liberou essa cobertura. Agora, no final do ano passado, estava com esse dinheiro. Pum! Peguei esse dinheiro e estou em reforma. Eu vou entrar num universo, numa realidade profissional que não é minha. Mas estou enxergando que tem uma oportunidade. O destino me traz as oportunidades e essas oportunidades eu sempre considero que não é chance. O destino está aqui, na palma da nossa mão. Somos nós que construímos e que provocamos as oportunidades. Sim. Pronto, uma semente hoje, ela nasce amanhã. E aí, nesse espaço, você vai fazer crescer o restaurante? Não. Eu vou fazer o primeiro salão de espaço de evento rooftop, exclusivamente rooftop de São Paulo, de frente para a Praça da República. É isso. Você está entendendo? Sim. É isso que eu faço com o meu dinheiro. Constrói. Dinheiro aplicado não é minha vida. Certo. Olivier, você falou que você precisa vender a casa, né? Nos negócios, você tinha aquela reserva de emergência que muita gente fala? Não, eu não tenho. Eu hoje não tenho. O pouco que eu tinha, já tirei para poder realizar isso. Então, eu não tenho o colchão. O colchão, eu não tenho. Eu tenho os meus negócios, eu vivo dos meus negócios. Eu dou emprego, eu crio coisas, eu edifico, mais que construir. Edificar. É isso aí. Certo. E trazendo para a sua vida pessoal, né? Com que o Olivier ele gasta mais dinheiro? Onde que você gasta o seu dinheiro particular, assim? Você sente prazer, que você gosta? Então, eu gasto meu dinheiro com a família, eu gasto meu dinheiro... os meus custos de vida, né? A escola da minha filha, eu tenho um carro bom, mas utilitário, prático, eu pratico um esporte que é sem ser, que não é barato, mas também que não é caro. Eu faço rally de moto, porque de carro aí já é
outros valores. Não, rally de moto. Você faz rally de moto? Sim, faço. Você tem esse seu hobby? Qual outro hobby que você... É minha paixão. É minha paixão. Esfriar a cabeça, você pega e vai dar uma volta de moto. É meu barato. Legal. É meu barato. Então, faço rally, trilhas, viagens loucas de moto. Esse é o meu. Então, a moto não é uma CG. É uma moto que tem um certo preço, mas também não é uma banheira, tipo aquela Trail. Robocop, não é. É para minhas aventuras particulares. E, então, custa dinheiro, mas não é nada absurdo. Está dentro do meu estilo de vida. Sim. Qual foi essa viagem? Assim. Qual foi a viagem mais louca assim, que você já fez, questão de moto? A de moto, a mais louca, depende. Ou de carro também. Você talvez iria falar alguma outra de carro. Pode ser a mais doida aí. Já que estamos falando de moto, de fato, né, de moto. A mais louca de toda foi uma viagem que eu fiz com minha mãe, com 71 anos de idade, a Padeira, na Austrália, porque se eu faço moto é por causa dela. Porque fui uma das primeiras mulheres nos anos 60 a andar de moto na França, e ela me levava no internato a 500 quilômetros da casa da família que ficava em Paris. Eu ficava internato longe, e ela me levava de moto numa 500 Honda atrás, moleque, então a moto é muito presente na minha vida. E o que 8, 9 anos atrás, minha mãe com 71 anos de idade, eu estou programando fazer uma viagem com meu filho, que era menor de idade ainda, para a Argentina, para o deserto do Atacama, saindo de São Paulo, falando no telefone com ela. Mas você vai com quem? Vou com o Hugo, meu filho. Mas com quem? Com o Hugo. Mas sozinho? De jeito nenhum vou com vocês. Você, mãe... Não dá. Como você vai ver? São 4.000 quilômetros para ir, 4 para voltar. Eu vou com... Essa é minha mãe, né? Vou com vocês. Tem junto. Falei, bom, mãe, como tem 12 horas de diferença de horário entre a Austrália e aqui no Brasil, que você vai estar me ligando agora, você vai dormir, então eu estou começando o dia, são 6 da manhã, então vai dormir, eu vou ver se primeiro tem como te trazer, se eu consigo uma moto para você. Primeiro ponto. Aí quando você acordar, que vai ser à noite para você, de manhã para mim e de manhã para você, já terei a resposta. Aí eu procurei, encontrei, e uma CG, não, uma GS 650, e aí eu falei, bom, você quer mesmo? Eu estou indo. Ela chegou dia 14 de janeiro daquele ano, no dia 17 de janeiro, ela numa moto, eu na minha, meu filho na minha garupa, saímos da Praça da República às 5 da manhã, primeira perna, 71 anos de idade, a primeira perna, Foz do Iguaçu, 1.200 quilômetros, no primeiro dia. Poxa, essa é minha mãe. Fomos até o deserto do Atacama e voltamos. Legal. Foi a viagem aonde eu teve a melhor vivência, intensidade de vida com a minha mãe. Muito legal. Putz, tá vendo? Bacana. Essa é uma viagem louca. Essa é uma viagem doida. Hoje, ela tem 81 anos. Ei, que maravilha. Show. Olivier, a gente tem aqui um quadro chamado Sincerão da Sandra. A Sandra, ela é a dona proprietária desse podcast e ela está presente lá digitalmente nas redes sociais, né? Então até deixar o convite para quem está nos assistindo aqui, nos escutando, para ir lá seguir as redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram. No Lucro CNN você consegue encontrar todas as redes aí. E ela tem uma pergunta para você. Ela mandou uma pergunta, vamos lá, pergunta no telão aqui, ó. Olivier, conta aí na amizade. No Bake Off Brasil, você já comeu e precisou cuspir de tão ruim que estava e depois precisaram tirar na edição do programa? Em 4 anos aconteceu uma vez. Uma única vez. Eu não queria, porque eu acho muito deselegante, muito humilhante para a pessoa que está na sua frente, que preparou e que errou. Não é o estilo da casa humilhar as pessoas. Mas uma vez em 4 anos aconteceu.
Eu fiz isso de uma maneira muito discreta, que nem precisou editar, porque eu sou muito cuidadoso, muito respeituoso, mas já que foi feita a pergunta, como ela falou, na amizade... Na amizade, hein? Eu sou franco, autêntico, eu falo a verdade. Uma vez aconteceu, foi horrível. A pessoa errou e colocou sal em vez de colocar açúcar. Um dos erros que tinha essa proposta era essa. Mas tinha outros, porque sal se consegue até tal, mas mais algumas outras problemas que tinha. Quando eu coloquei na boca, foi muito difícil. E você está vendo que eu sou meio mágico com as minhas mãos e tal. Puf! Você tirou da boca e colocou no bolso? Sempre tem um bolso aqui, ó. Eu não humilhei a pessoa, não percebeu nada. Eu continuei assim, a beca do meu lado. E vida que segue. Vida que segue. Nem precisou editar. Caramba, arrasou. Deu um show lá de performance. Experiência. Olivier, a gente costuma ver nesses programas de TV, de culinária, que é uma correria na cozinha, né? É um pega pra cá, pra ali, pra todo lado. Essa correria nos programas, então, isso reflete... Quais programas, de que tipo de programa? Porque tem programa de culinária e tem programa de culinária. Então, por exemplo, no meu programa de culinária, onde eu estava justamente ali na tela para, de fato, fazer com que o telespectador estivesse levando alguma coisa para casa, porque eu não sou ladrão de tempo, eu tenho muita dificuldade com isso, aí não tem correria, ao contrário, tem prazer, tem emoção em fazer, tem prazer em assistir, em receber. Agora, tem outros programas de televisão onde a culinária é só um pano de fundo, porque o que interessa é o que não é exatamente culinária, mas comportamento. Aí pode ser que tenha ali correria, pelo challenge, pela performance, pelo tempo, pelo. Os programas de televisão, que assim, eu não acredito, eu não parto do princípio que uma cozinha de um restaurante ela é super tranquila, ela é aquele comercial de margarina, entendeu? Eu acredito que é uma coisa que tem aquela correria e demanda. Eu nunca vi um comercial de margarina não, que é tudo perfeito. Dentro de uma cozinha profissional. Não, quero dizer assim, o exemplo assim... que dentro de casa, passando no... Então, mas é isso. Forma. Uma cozinha calma, tranquila, tudo perfeito, tudo vai no seu tempo. De casa, eu não acredito que uma cozinha do restaurante é dessa forma. Até eu queria te devolver a pergunta, perguntando se assim, tem essa pressão no restaurante, na cozinha, ou não sempre os restaurantes... A pressão, ela é necessária em todas as profissões, né? Porque senão, a pressão não é necessariamente porque falamos a palavra pressão que significa algo negativo ou algo que não seja justamente produtivo. Não, eu digo pressão assim de uma forma real. Sim, essa que é a questão, não lógico, que é mais a menos mentira. Que não tem cliente no seu restaurante, né? Que bom, a proposta não é essa, né? Se você tem um restaurante, você tem uma cozinha profissional, é para ter movimento. E então, tendo movimento, ter pressão por causa desse movimento dentro da cozinha onde se preparam os pratos. E a pressão, com certeza, ela é presente e indispensável, porque a pressão significa consciência profissional. Você está entendendo? Isso tem que traduzir dessa forma. Consciência, eu estou consciente da profissão, da responsabilidade que eu tenho, e então eu tenho que estar ligado. E estar ligado é pressão. Entra como pressão. É claro. Joia. Olivier, para a gente finalizar, infelizmente o nosso tempo está encerrando aí, né? A gente fazer uma pergunta assim, para a pessoa que está, vamos dizer, ingressando, né, dessa forma aí, com toda a sua história, quando você veio para cá, você teve essa carreira, vamos dizer, brilhante aqui no Brasil, seu país, né, o país que você escolheu. Como que seria o Olivier
talvez lá ainda na França? É muito simples. A carreira, como é que você vê simples. isso como aconteceria lá? Eu adorei essa pergunta que você está me fazendo. E com certeza, a maioria de todos os emigrados que vieram aqui no Brasil, porque eu sou um imigrado, deve muito ao Brasil. Tudo que eu construí porque o Brasil me deu. Eu, na França, eu não existiria. Se eu sou o que eu sou, é porque o Brasil era e continua sendo o Eldorado do mundo. E que a partir do momento que você vem com autenticidade, com vontade, com respeito, com educação e com consciência, o Brasil te acolhe de braços abertos. É exatamente isso que aconteceu comigo. Eu sou muito grato ao Brasil, muito grato a vocês, brasileiros, por ter me dado essa oportunidade, por ter me ter aberto os braços para me acolher, mas em contrapartida, com certeza, não vem só de um lado, é uma troca. É isso que eu estava falando para você. Recebe, eu tenho algo aqui que eu posso pegar de dentro de mim, colocar na balança para somar. É só dessa forma que tem êxito. É por isso que essa consciência, essa gratidão, esse reconhecimento, eu vou morrer com isso e sempre dizendo obrigado, Brasil. Maravilha. Gente, queria agradecer a presença de todo mundo aqui que ficou com a gente no YouTube, você que nos acompanha também pelo nosso podcast, pelas plataformas de áudio. Lembrando que toda quinta-feira nós temos aqui convidados especiais que participam aqui junto comigo nessa bancada para a gente bater um papo sobre negócios, sobre finanças, sobre investimentos e de alguma forma levar esse conhecimento todo, essa experiência, né, desses convidados maravilhosos, inclusive hoje do Olivier, e para todos vocês que nos acompanham. Muito obrigado, um grande beijo e até mais. Tchau! Tchau!